A paz do Senhor, irmãos e ouvintes da palavra do Senhor nosso Deus, estamos trazendo mais uma videoaula, aula bíblica, primeiro trimestre de 2024, lição número 13, a última lição do nosso trimestre. E a lição de hoje é o poder de Deus na missão da igreja. Lição que faz o encerramento do trimestre, onde estudamos durante todo esse período, 3 meses, do corpo de Cristo. Origem, natureza e vocação da igreja no mundo. Comentada pelo pastor José Gonçalves. A leitura em classe se encontra em Atos dos Apóstolos, capítulo número 13, versículos número 1 ao 4, que assim nos diz a palavra do Senhor nosso Deus. Na igreja que estava em Antioquia, havia alguns profetas e doutores, a saber, Barnabé e Simeão, chamado Níger, e Lúcio, Cireneu e Manaém, que foram criados com Herodes, o tetrarca, e Saulo. E servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo: Apartai-me a Barnabé e a Saulo para a obra a que os tenho chamado. Então, jejuando e orando, e pondo as mãos sobre eles, os despediram. E assim estes, enviados pelo Espírito Santo, desceram a Seleucia e dali navegaram para Chipre. Leitura bíblica em classe para nossa meditação. E podemos vermos, conforme essa leitura, a base desse tema, o poder de Deus na missão da igreja. O texto áureo nos diz assim, no versículo número 8 do capítulo 1 de Atos dos Apóstolos, assim nos diz a palavra de Deus, texto áureo. Mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até aos confins da terra. Atos 1 e 8. Jesus falando aos discípulos que ele iria, Jesus estava aqui justamente no Monte das Oliveiras, e a subir para os céus, para o céu, trono de Deus. E disse aos discípulos que eles iriam receber a virtude do Espírito Santo, o poder do Espírito Santo, o poder do alto, e eles seriam as testemunhas de Cristo em Samaria, Judéia, Jerusalém e aonde quer que eles estivessem. A verdade prática nos diz assim: o Espírito Santo é a força matriz que movimenta a igreja, que faz a igreja andar. Sem o poder do Espírito Santo, a igreja é incapaz de cumprir a sua missão. Então, o Espírito Santo é a força matriz principal que movimenta a igreja, que conduz a igreja, que guia a igreja, que sustenta a igreja. E sem essa força matriz do Espírito Santo sobre a igreja, sem o poder do Espírito Santo, a igreja é incapaz de cumprir a sua missão, tarefa. A igreja não conseguirá cumprir a sua missão. Por isso que ela cumpre, porque o Espírito Santo é quem conduz ela. Veremos estes pontos a respeito do poder de Deus na missão da igreja, que esse poder decorre, é oriundo, emana do Espírito Santo de Deus, ou seja, depende do Espírito Santo de Deus. Então nós temos o primeiro tópico.
No primeiro tópico nós temos o seguinte: a doutrina do Espírito Santo segundo o Evangelho Lucas. Segundo o evangelista Lucas. A doutrina do Espírito Santo segundo o evangelista Lucas. Lucas escreveu e ele escreveu a respeito desta doutrina, deste poder do Espírito Santo. Subtópico número 1, nós temos um ensino revelado nos escritos de Lucas. Que ensino? A doutrina do Espírito Santo. E quais escritos de Lucas são esses, a qual realmente há um ensino revelado nos seus escritos? Atos dos Apóstolos, foi escrito por Lucas, um médico, e o Evangelho, que traz o seu nome também, Evangelho de Lucas, terceiro livro do Novo Testamento. Então, o Evangelho de Lucas e o livro de Atos, que foi escrito pelo mesmo autor, Lucas. Então, dentro destes dois livros, a gente podemos termos um ensino revelado ali a respeito da doutrina do Espírito Santo que ali está contido. Um ensinamento a respeito do Espírito Santo que ali está contido. Então, tanto o Evangelho quanto o livro de Atos, ou seja, tanto o Evangelho segundo escreveu Lucas, terceiro livro do Novo Testamento, quanto o livro de Atos, que é chamado de Atos dos Apóstolos, justamente quando você abre o livro vai estar escrito Livro dos Atos dos Apóstolos. Então, tanto o Evangelho de Lucas como o livro de Atos, que foi escrito pelo mesmo Lucas, ambos, os dois, revelam o ministério do Espírito Santo na vida de Jesus e da primeira igreja como uma necessidade imperiosa. Então, tanto no Evangelho de Lucas como no livro de Atos dos Apóstolos, nós temos essa revelação que é justamente do ministério do Espírito Santo, ou seja, o Espírito Santo obrando, o Espírito Santo atuando, o Espírito Santo fazendo-se presente, tanto na vida do Messias, o Jesus amado, nosso Salvador, quanto principalmente na vida da igreja. Então, o Espírito Santo nos escritos de Lucas, Evangelho ou Atos dos Apóstolos, mostra, revela o Espírito Santo agindo, se fazendo presente, sendo necessário, tanto na vida do Senhor Jesus, como principalmente na vida da igreja. A primeira igreja, a igreja de Atos dos Apóstolos, a igreja chamada igreja primitiva. Então, esses escritos revelam, tanto na vida de Jesus como na vida da igreja, como o Espírito Santo estava agindo, e ali revela nesse evangelho e também em Atos, revela uma necessidade imperiosa, ou seja, uma necessidade de se ter a influência do Espírito Santo, como teve a influência, a participação do Espírito Santo na vida de Jesus, também teve a influência do Espírito Santo na vida da igreja. Então, podemos vermos que essa foi uma necessidade imperiosa, ou seja, indispensável, indiscutível e imperiosa, como propriamente o comentarista diz, uma necessidade imperiosa, ou seja, que teve grande influência, que teve uma participação sublime, importantíssima. O Espírito Santo, tanto na vida de Jesus como na vida da igreja. Jesus viveu, mas era com o Espírito Santo sobre a sua atuação. A igreja se desenvolveu, iniciou e se desenvolveu e progrediu através da ação do Espírito Santo. Finalizando o comentarista diz, conforme descrito nas palavras de Jesus, como o poder do alto. Então,
podemos vermos essa necessidade imperiosa do Espírito Santo na vida de Jesus como na vida da igreja, e podemos vermos justamente como como o Espírito Santo é importantíssimo, tanto é que quando Jesus está ressuscitado a voltar para os céus, Jesus ele manda os discípulos. Jesus aparece no Evangelho de Lucas, que é o escrito que a gente está falando, capítulo 24, versículo 49, justamente Jesus aparece aos discípulos, e os discípulos ali naquela tensão de dúvidas, né? Jesus aparecendo e até achando que não era Jesus, e Jesus é obrigado, para provar que é ele mesmo ressuscitado, pede comida e come, para provar que um espírito não come comida material. E a partir de então, Jesus ali aparece aos discípulos e manda os discípulos, 24 e 49 de Lucas, ficarem em Jerusalém. Jesus diz, olha, fiquem em Jerusalém, vão para Jerusalém, fiquem em Jerusalém, e não saiam de lá até que do alto sejais revestidos do poder do alto. Até que o Espírito Santo desça sobre vocês. Fiquem lá aguardando a promessa do Pai, a promessa que eu prometi a vocês, a promessa do Pai que vai se cumprir em vocês, que é esse revestimento, Atos 1 e 8, e vocês, quando receberem, vocês vão ser as minhas testemunhas. Vocês serão as minhas testemunhas. Vocês realmente estarão capacitadas para irem e saírem por todo este mundo e pregar o Evangelho e serem as minhas testemunhas fiéis e verdadeiras. Então Jesus mostrou que há uma necessidade do Espírito Santo se fazer presente na vida contínua da igreja. De fazer presente contínuo no ministério da igreja. Para quê? Para que justamente a igreja cumpra a sua missão. Então, o Espírito Santo, verdade e prática, é a força matriz que movimenta a igreja. Por isso que a igreja precisa do Espírito Santo. E sem ele, a igreja é incapaz de cumprir a sua missão. Então é preciso o Espírito Santo. É preciso dar prioridade ao Espírito Santo. É preciso dar liberdade para o Espírito Santo. É preciso realmente reverenciar o Espírito Santo. Para que a igreja seja capaz de cumprir a sua missão. Para que a igreja seja realmente progressiva. Tenha progresso, desenvolvimento através do Espírito Santo, que justamente é a força que movimenta a igreja. Conduz a igreja. Então, o Espírito Santo, nos ensinos de Lucas, tanto no Evangelho como no livro de Atos dos Apóstolos, é indispensável. Foi realmente uma necessidade. Tanto para Jesus iniciar o seu ministério, como para a igreja iniciar a sua missão, foi uma necessidade indispensável. Subtópico número 2, nós temos o enchimento do Espírito Santo como experiência necessária. Olha o que o comentarista ele vai traçar aqui, que requer muita atenção. Vale a pena. Estamos tratando aqui da importância do Espírito Santo sobre a vida nossa e sobre a vida coletiva, ou seja, da igreja, congregação. Então nós temos aí o enchimento do Espírito Santo como experiência necessária. O comentarista inicia dizendo assim que o Senhor Jesus só começou o seu ministério depois de ser cheio do Espírito Santo. Jesus ele só começou o seu ministério, só começou a desenvolver, a iniciar o seu ministério quando ele realmente foi cheio do Espírito Santo. E quando é que Jesus foi cheio do Espírito Santo, que a gente podemos vermos que ele foi cheio do Espírito Santo? Quer dizer que Jesus só teve o enchimento do Espírito Santo nesse dia? Não.
Porque Jesus, ele já trabalhava, ele já fazia, ele já obrava, ele já desenvolvia, ele já tinha o caráter, ele já tinha os frutos, ele já tinha. Jesus ele já tinha. Mas nesse dia em específico, publicamente, que foi o batismo de Jesus, aí o Espírito Santo desce sobre ele, que justamente era uma identificação para verem que Jesus era o enviado de Deus, o sinal de Deus sobre realmente o Filho de Deus, o nosso Senhor Jesus, e ali publicamente se tornou ali notório como o início público do ministério de Jesus, ali nas margens do Rio Jordão, justamente sendo batizado pelo seu primo João Batista, e ao sair das águas, depois do mergulho do batismo, os céus se abrem. O Espírito Santo desce de forma corpórea, como pomba, e desce sobre Jesus, enche Jesus, e ali a voz do céu, os céus abertos, ecoando, dizendo que este é o meu filho amado. E ali se tornou, como a gente dizemos propriamente dito, que só a partir deste momento Jesus foi cheio do Espírito Santo. De maneira concreta, de maneira visível, de maneira real. Mas a partir de então, Jesus tinha todo um processo. Jesus começou esse processo aqui de ministério público aos 30 anos de idade. Porém, antes dos 30, Jesus não viveu desmantelado. Jesus não viveu relaxado. Jesus viveu sob total obediência a Deus e ao Espírito Santo, a palavra de Deus. Então, o enchimento do Espírito Santo como experiência é necessário. Então, o Senhor Jesus só começou o seu ministério depois de ser cheio, depois de ser batizado, depois de ser realmente marcado com esse fenômeno concreto de Deus sobre a sua vida. O enchimento do Espírito Santo. Lucas 3, 21 e 22, que vai falar justamente desse batismo. O batismo de Jesus. Então, nosso Senhor fez a obra de Deus. O nosso Senhor Jesus, ele fez a obra de Deus e a fez no poder do Espírito Santo. Jesus, cheio do Espírito Santo, Jesus fez a obra de Deus e fez essa obra através do poder do Espírito Santo. Ele foi capaz, ele foi capacitado pelo Espírito Santo, o nosso Senhor Jesus. Em Lucas, capítulo número 4, Evangelho de Lucas, versículo número 18 e 19, do Evangelho de Lucas, Lucas 4, 18 e 19, está assim escrito: Jesus estava em Nazaré, aonde ele foi criado, e ali na sinagoga, no dia de sábado, é dada a oportunidade para ele e o livro de Isaías. E ele, quando vai ler, ele acha justamente escrito a respeito dele. Versículo 18 e 19 diz assim: o Espírito do Senhor, Jesus dizendo, o Espírito do Senhor é sobre mim. Jesus dizendo, não era suas palavras, era o que estava escrito no livro de Isaías, que é justamente 61 de Isaías. Em o Novo Testamento é Lucas 4, 18 e 19. O Espírito do Senhor é sobre mim, pois que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me a curar os quebrantados do coração, a pregoar a liberdade aos cativos, dar vista aos cegos e pôr em liberdade os oprimidos, e anunciar o ano aceitável do Senhor. Então, Jesus, ele, nesse dia, ele pega essa oportunidade, pregando nessa oportunidade, ele diz, justamente se cumpriu o que está escrito sobre mim, lá no profeta Isaías, e hoje se cumpre em mim. Então, Jesus, ele foi capacitado pelo Espírito Santo. E nesse texto, Jesus lendo, está escrito justamente, o Espírito do Senhor é sobre mim, o Espírito Santo. Jesus já tinha começado, depois do batismo, seu ministério público, a pregar e anunciar o Evangelho, a curar, e aí, etc., e ele dizendo que o Espírito do Senhor é sobre mim, e ele estava capacitado para curar, para libertar, para dar vista aos cegos, para evangelizar. Ele estava capacitado justamente pelo Espírito Santo. Então, o Espírito Santo era quem capacitava Jesus, era quem qualificava Jesus, era quem realmente
dava toda essas características reais, não somente subjetivas, teóricas, mas sim reais, objetivas. Então nós temos que Lucas 4, 18 e 19, versículo 18 e 19, Jesus foi capacitado pelo Espírito Santo e dependeu dele para exercer seu ministério. Então Jesus ele dependeu, Jesus ele fazia o seu ministério, desenvolvia o seu ministério justamente através do Espírito Santo. 5:17 do Evangelho de Lucas está escrito assim. Olha como é interessante. E aconteceu que num daqueles dias estava ensinando e estava ali assentado fariseus e doutores da lei, que tinham vindo de todas as aldeias da Galiléia, da Judéia e de Jerusalém, e a virtude do Senhor estava com ele para curar. Num daqueles dias, aconteceu, num daqueles dias, quando Jesus estava ensinando, quando Jesus estava pregando, quando Jesus estava mostrando a verdade de Deus, o Evangelho, e ali, assentado diante dele, tinha fariseus, tinha doutores da lei, tinha gente da Galiléia, da Judéia, de Jerusalém, de todas as partes, que vinham para ouvir a Jesus. E justamente Jesus estava em casa, em Cafarnaum, onde ele morava. E nesse dia, justamente, onde temos aquela passagem do paralítico, que desce pelo telhado, como você possivelmente já viu essa história. Só que a Bíblia, interessantemente, diz para nós que, esse versículo 17, 5 e 17 de Lucas, que a virtude do Espírito estava sobre ele, Jesus, para curar. Então Jesus estava ensinando, mas naquele dia o Espírito Santo estava sobre ele, o Espírito Santo estava inclinando ele, estava dando a força para Jesus, para justamente não somente ensinar, mas também curar. E a virtude do Espírito estava sobre ele para curar. E justamente ele curou. Além do ensino. Então, podemos vermos, como o comentarista mesmo aborda, que ele dependeu do Espírito Santo, Jesus, para exercer o seu ministério. Curar, dependeu do Espírito Santo. Pregar, dependeu do Espírito Santo. Ressuscitar, e aí, dependeu do Espírito Santo. Ou seja, o Espírito Santo se fez presente na vida de Jesus para que realmente Jesus desenvolvesse esse ministério. Estava ali apoiando Jesus para Jesus realmente desenvolver esse ministério. Assim também a igreja depende dele. Precisa do Espírito Santo para desenvolver o seu ministério, a sua missão, sua tarefa. Então nós temos, da mesma forma que Jesus dependeu, que Jesus foi capacitado pelo Espírito Santo, da mesma forma a igreja só deveria iniciar o trabalho missionário quando fosse revestida desse mesmo poder. Então, como Jesus, para desenvolver o seu ministério, dependeu da influência, dependeu realmente da ação do Espírito Santo, do revestimento do Espírito Santo. Então, a igreja também primitiva, também só poderia iniciar a sua missão, sua tarefa, depois que fosse revestida. Eis a questão de Jesus dizer, vá para Jerusalém, fique lá, até que sejam todos revestidos do poder do alto. Até que todos recebam a virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vocês para serem as minhas testemunhas. Atos 8, Lucas 24, 49. Então, é necessário para iniciar. Para iniciar realmente o ministério é necessário ter o Espírito Santo de Deus sobre a vida do cristão e da igreja.
Então nós temos aqui que o Espírito Santo aparece com uma necessidade. Podemos vermos aqui ao decorrer que o Espírito Santo aparece como uma necessidade, não como uma opção. O Espírito Santo é necessário na vida da igreja. O Espírito Santo é necessário no ministério da igreja. Para quê? Para que a igreja seja capaz de cumprir a sua missão. Quando não, a igreja é incapaz de cumprir a sua missão. Terceiro subtópico. No terceiro subtópico, nós temos o enchimento do Espírito Santo com uma experiência concreta. Concreta, qualidade dos substantivos que podem ser percebidos pelos sentidos. Concreto é quando tem essa capacidade. Porque alguém pode dizer, eu sou cheio do Espírito Santo. Então, se é cheio do Espírito Santo, então tem que ser realmente percebido pelo sentido, ou seja, pode ser visto. Alguém pode olhar para aquela pessoa cheia do Espírito Santo e ver realmente que ela é cheia do Espírito Santo. Por quê? Porque é concreto. É o enchimento do Espírito Santo como uma experiência concreta. Não é uma experiência subjetiva, como o comentarista vai nos tratar aí. A experiência pentecostal, essa experiência do enchimento do Espírito Santo sobre a vida do cristão, sobre a vida da igreja, sobre a vida do servo de Deus, a experiência pentecostal como um acontecimento, a experiência pentecostal é um acontecimento objetivo, não subjetivo. Então, esse enchimento do Espírito Santo é um acontecimento objetivo, real, com finalidades. Quando Jesus disse, Atos 1:8, que eles seriam revestidos da virtude do Espírito Santo, Jesus estava dizendo, de maneira concreta, vocês serão cheios do Espírito Santo. Essa forma concreta é de tal forma que verdadeiramente vocês serão as minhas testemunhas. Ou seja, as pessoas verão que vocês são realmente as minhas testemunhas. Ou seja, é concreta. É uma experiência concreta, é uma experiência realmente objetiva. Não é subjetiva. Não é subjetiva. Subjetiva, ou seja, não é com a explicação que se baseia em uma mera concepção. Não. Não é subjetiva, é objetiva. Por que objetiva e não subjetiva? Porque objetiva porque ela pode ser vista e ouvida. Vista e ouvida. Não simplesmente no sentido de um falar como um sinal em línguas estranhas, mas no fato de ver a realidade, as características daquela testemunha e realmente o que está percebendo, o que está vendo e ouvindo, está detectando que ali é uma testemunha de Cristo. Então essa experiência pentecostal, esse acontecimento objetivo, que é o enchimento do Espírito Santo sobre a vida da pessoa, não é subjetivo, é objetivo. Ou seja, ela pode ser vista e ouvida. Havia manifestações físicas que se tornavam reais para quem as tinha e visíveis para quem os presenciava. Então nós podemos ver que esse enchimento do Espírito Santo como uma experiência concreta não é essa superficialidade que acontece hoje. Essa superficialidade que
Alguém faz uma coisa esquisita em um culto e ali é denominado, é taxado, é determinado como alguém cheio do Espírito Santo. E muitas vezes ali é subjetivo, não concreto. Muitas vezes ali não é objetivo, concreto, real. É superficial, é subjetivo. Subtópico número 4. Nós temos a doutrina pentecostal clássica. Porque na doutrina pentecostal é a doutrina onde a gente defendemos, acreditamos nos dons e na realidade desses dons espirituais sobre a vida da igreja. E dentre essa doutrina pentecostal clássica, temos como sinal, lógico, principal dessa doutrina pentecostal, do revestimento do poder, do alto, do Espírito Santo, que é justamente a doutrina aí, pentecostal clássica, que temos como sinal o falar, na verdade, o sinal do falar em línguas. O falar em línguas. Então, nós temos a doutrina pentecostal clássica, que aí tem como sinal o falar em línguas estranhas. Alguém que é batizado no Espírito Santo, com o Espírito Santo, revestido do poder do Espírito Santo, tem como sinal o falar em línguas desconhecidas, ou chamadas também de línguas estranhas. Aonde nós temos, pelo menos, a citar aqui, 3 ocasiões no livro de Atos dos Apóstolos, a qual justamente nessas 3 passagens, nós temos nessas 3 passagens o falar em línguas, como um sinal, como uma identificação do revestimento, do enchimento, do batismo no Espírito Santo, com o Espírito Santo. Nós temos 2 e 4 de Atos dos Apóstolos, quando todos foram cheios do Espírito Santo, ali no Pentecostes. Você que é cristão entende justamente o que eu estou tratando. E se você não é cristão, com certeza você está boiado. A segunda referência é Atos, ainda em Atos 10, 44 ao 46, que justamente é ali na casa de Cornélio, quando ali Pedro prega para Cornélio, sua família e aqueles que Cornélio convidou para realmente ouvirem a pregação enviada por Deus através de Pedro. Então nós temos Atos dos Apóstolos, capítulo número 4, ou capítulo número 10, do versículo 44 ao 46, nós temos justamente Pedro pregando ali para Cornélio, família e amigos. Nós temos aí no versículo 46, nos diz assim: porque os ouviam falar línguas, que é línguas estranhas, né? Línguas desconhecidas, e magnificar a Deus. Versículo 46, porque os ouviam falar línguas e magnificar a Deus, ou seja, foram revestidos. A próxima referência é justamente ainda em Atos, capítulo 19, versículo número 6, quando Paulo chega ali em Éfeso e justamente eles ainda não tinham recebido o enchimento, ainda não tinham recebido o revestimento de poder, o batismo no Espírito Santo, e tendo como evidência o sinal do falar em línguas estranhas. E justamente capítulo 19, versículo número 6, Paulo, quando pergunta, eles não conheciam essa doutrina, a doutrina pentecostal, a doutrina do Espírito Santo, batismo no Espírito Santo, impondo-lhe Paulo as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo e
falavam línguas e profetizavam. Veja só que maravilha. Eles falavam línguas e profetizavam. Por quê? Porque verdadeiramente eles estavam agora revestidos do Espírito Santo de Deus. O batismo no Espírito Santo. Não somente eles falavam línguas ali em Éfeso, através do apóstolo Paulo, quando impôs as mãos sobre eles, que ainda não tinham recebido o Espírito Santo, mas eles também profetizavam. Foi uma coisa maravilhosa. Podemos dizermos que ali foi um verdadeiro Pentecostes. Então, assim, estudiosos do livro de Atos dos Apóstolos e Lucas reconhecem que o uso que o Evangelho faz das expressões batismo no Espírito Santo ou ser cheio do Espírito Santo em Atos dos Apóstolos tem a ver com a experiência do derramamento do Espírito Santo, acompanhado de línguas desconhecidas como evidência inicial, ou seja, a prova do batismo seria e é a evidência inicial do falar em línguas. Então, temos aí inicialmente essa evidência inicial para o batismo do Espírito Santo, ou a doutrina realmente clássica do Pentecostes, do batismo no Espírito Santo, com o Espírito Santo. Então, tópico número 1, nós temos a doutrina do Espírito Santo segundo o Evangelho de Lucas, segundo o evangelista Lucas, na verdade. Ou seja, Lucas falando sobre essa necessidade do Espírito Santo no livro de Lucas, que traz o seu nome, como também no livro dos Atos dos Apóstolos, que foi escrito também por ele. Então, nós temos essa doutrina, e está certa. Se conferindo as referências, você vai ter essa noção completa de que verdadeiramente essa doutrina realmente ela é indispensável, ela realmente é necessária para a vida da igreja e a vida do cristão. Hoje está muito subjetiva, como falamos já nos subtópicos anteriores, porque alguém hoje em dia está somente no sinal, como sinal. Só o falar línguas e dali não passa. Nós podemos vermos aqui, já estou entrando um pouco mais adiante, possivelmente gere polêmica, mas que a gente podemos vermos em Atos mesmo 19:6, que Paulo, quando pôs as mãos sobre aqueles cristãos que ainda não tinham recebido o batismo com o Espírito Santo, foi através da imposição das mãos de Paulo, eles falavam línguas e profetizavam. Profetizavam. Não era só falar línguas. Porque se for só o falar línguas, vai causar confusão e não edificação. Não vai causar impacto, mas sim escândalo. Como a gente podemos vermos em 1 Coríntios, capítulo número 14, se não me foge da memória. Paulo, quando vai falar acerca desses dons, e principalmente essa questão do falar línguas, que estava virando uma confusão lá em Corinto. Escandalizando, porque não trazia edificação. Então, estes que Paulo pôs as mãos, eles começaram a falar línguas e profetizavam. Uma coisa maravilhosa. Queria eu estar lá para poder ver e contemplar. Mas hoje em dia os cristãos simplesmente estão só no falar línguas e pronto. Não profetizam. Atos 1:8. Serem testemunhas. Muitas vezes fala a língua, mas não é testemunha. Não coaduna com a realidade da doutrina. Está só de forma subjetiva, não concreta, não objetiva. Olha só, porque se ficar só com um sinal a línguas e significar que é cheio do Espírito Santo,
fica fácil. Mas não é isto exatamente que a doutrina do batismo do Espírito Santo ensina. Porque ser cheio do Espírito significa ser dominado por ele. Efésios 5,18. Significa ser dominado por ele, guiado por ele, orientado por ele, conduzido por ele, sustentado por ele. Significa depender dele. Ter o apoio real dele. Efésios, capítulo número 6, versículo 10 e 11. Assim nos diz a palavra de Deus. E aqui fecho o tópico. Efésios, capítulo 6, versículo número 10 e 11 nos diz assim: no demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Então, ser cheio do Espírito Santo, está aqui a concretização do enchimento do Espírito Santo. É ser cheio de Deus, das armaduras de Deus. É estar realmente revestido para resistir contra as astutas ciladas do diabo. Espero não ter complicado nem embaraçado a sua mente. Tópico número 2. No tópico número 2 nós temos o Espírito Santo capacitando as testemunhas. O Espírito Santo capacitando as testemunhas. Subtópico 1, capacitando as testemunhas. Porque uma vez que alguém é cheio do Espírito Santo, este é capacitado. Capacitado para quê? Capacitado para o ministério da igreja. Paulo a Timóteo, capítulo número 3 e versículo número 17 nos diz assim: para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. Aqui é tratando sobre a palavra, que ela inspira, que ela trabalha o servo de Deus e ele agora fica preparado, instruído para toda boa obra. Assim também é com o Espírito Santo. O Espírito Santo, uma vez que ele reveste alguém, reveste para a obra, reveste para a missão da igreja, reveste para o ministério da igreja, reveste-o para ser uma testemunha de Cristo. Então, uma vez que ele faz isso, ele capacita estes a serem testemunhas de Cristo. Então, uma vez que alguém recebeu o batismo no Espírito Santo, significa dizer que agora ele tem habilidades. Significa que ele é capaz e estar apto para toda boa obra no ministério da igreja. Se o Espírito Santo o revestiu para ele ser realmente um mestre, um doutor, um eloquente nas Escrituras Sagradas. O revestiu para ele realmente ele ter a capacidade de pregar sem desvio doutrinário, sem transmitir heresias. O revestiu para que realmente ele leve a mensagem divina até o ouvinte pecador, resgatando-o para Cristo. A mensagem divina para o ouvinte em Cristo e edificá-lo na fé. Não reveste-o para simplesmente ter um status de que fala línguas. O Espírito Santo
capacita-o para ser testemunhas. Podemos ver daqui ele capacitando os líderes, subtópico número 1, capacitando as testemunhas. Desculpa. Capacitando as testemunhas. Inicialmente capacitando os líderes. No subtópico aqui, nós podemos vermos Pedro, quando foi confrontado pelos sacerdotes, em Atos 4 e 8. Pedro, quando foi confrontado pelos sacerdotes, perante o sinédrio, num tribunal. Estando Pedro ali no tribunal para que justamente fosse constrangido pelos sacerdotes, pela cúpula eclesiástica, sacerdotal, pelo magistrado, pelos tribunos, para que Pedro parasse de pregar a Cristo. E Pedro ali não parou. Atos dos Apóstolos 4 e 8 nos diz assim. Atos dos Apóstolos 4 e 8. Pedro nos diz assim. Perante o Sinédrio, 4 e 8. Então Pedro, cheio do Espírito Santo, lhes disse, principais do povo, e vós, anciãos de Israel. Então Pedro disse isso, vocês mataram Salvador e soltaram um criminoso. Então, o Espírito Santo capacitou Pedro, um dos líderes da igreja. Temos o apóstolo Paulo, quando é chegado, quando é cheio do Espírito Santo, para resistir a Elimas, o mágico. Conforme Atos dos Apóstolos, capítulo 13, versículo número 9. O que acontece? No contexto, nos versículos anteriores, do capítulo 13, versículo 9 aí, versículos anteriores, Paulo, ele é chamado, no versículo número 7, pelo procônsul Sérgio Paulo, é procurado por ele para ouvir as palavras que Paulo tinha a transmitir. E ele estava dando ouvido. Ele era prudente, ele era um varão prudente, né? Atento, andava na retidão, procurava. Não era crente, procurava. E começava a ouvir Paulo pregando, ensinando, doutrinando, ensinando, pregando a Cristo. E esse procônsul chamado Sérgio Paulo, ele, ouvindo Paulo, ele acreditando, ele dando crédito, aparece Elimas, o encantador, que assim se traduz o seu nome. Que Elimas, o encantador, que é o mágico, Bar Jesus, ele ali, diz a Bíblia Sagrada, impedia, atrapalhava, queria anular o que estava entrando no coração de Sérgio Paulo, procônsul Sérgio Paulo, e Elimas atrapalhando, e Elimas ali interrompendo, e Elimas ali desviando, tirando o que estava sendo semeado na vida daquele procônsul Sérgio Paulo. E Paulo, cheio do Espírito Santo, no versículo número 9 diz assim, todavia Saulo, que também se chamava Paulo, cheio do Espírito Santo, e fixando os olhos nele, em Elimas, o encantador, disse, ó filho do diabo, cheio do Espírito Santo, Paulo, ó filho do diabo, Elimas, cheio de todo o engano e de toda a malícia, inimigo de toda justiça, não cessas de perturbar os retos caminhos do Senhor? Paulo dizendo para ele, eis aí, pois agora contra ti a mão do Senhor, e ficarás cego sem ver o sol por algum tempo.
E no mesmo instante, a escuridão e as trevas caiu sobre ele, e andando à roda, buscava quem o guiasse pela mão. Então, o Espírito Santo capacita. O Espírito Santo deu aqui a Paulo o quê? Coragem, ousadia. Como pode alguém querer atrapalhar que o Evangelho, que a palavra de Deus seja plantada nas vidas, que essa vida pode ser resgatada do inferno, pode ser resgatada da morte, pode ser resgatada da droga, pode ser resgatada do vício? Como pode alguém querer atrapalhar, impedir que essa obra seja feita? Então Paulo, vendo isto, cheio do Espírito Santo, Paulo prontamente fixou os olhos nele e disse com todas as palavras: ó filho do diabo. E disse com todas as palavras. Jesus também disse com todas as palavras. 8:44 de João: vós sois filhos do diabo. Ou seja, como pode um filho de Deus querer matar o Senhor Jesus? Era o que o povo estava querendo fazer. Estava fazendo. Aí Jesus diz: vocês não são filhos de Deus não, nem filhos de Abraão. Vocês são filhos do diabo. Porque para fazer o que vocês estão fazendo? 8:44 de João. Então Paulo também diz da seguinte forma. Então, capacitando as testemunhas, capacitou Pedro, deu a coragem perante o tribunal. Não, eu não vou parar de pregar a Cristo, Pedro dizendo. Paulo, diante aqui desse homem da alta sociedade, o procônsul, Sérgio Paulo, para o servo desse procônsul, o mágico Elimas, o encantador, o mentiroso, né? O ilusionista, podemos assim dizermos, iludindo as pessoas, como o procônsul principalmente, já que era servo dele, Paulo, do mesmo modo, cheio de coragem. Então, nós podemos vermos que não foi só Pedro, não foi só Paulo, mas também pessoas comuns foram revestidas do poder do alto. Ou seja, desse revestimento de poder. Esse revestimento não é só para falar línguas, repito. Não é só para falar língua, é para ser testemunha, é para ser um valoroso servo de Deus, é para ser uma fiel testemunha de Deus, fiel testemunha de Cristo, é para ser realmente um adorador de Deus unicamente, sem parcialidade. Um pregador da palavra de Deus, um ensinador da palavra de Deus, um pastor de ovelha do rebanho de Deus. Deus capacita para isto. Segundo o subtópico, pessoas simples capacitadas pelo Espírito Santo. Pessoas simples, ou seja, o Espírito Santo não capacita só quem é um líder de igreja, só quem é do ministério da igreja, só quem é um obreiro. Não, ele capacita também pessoas simples. Ele também reveste pessoas simples, ou seja, não faz acepção de pessoas. Deus, ele derrama sobre todos, sobre toda a carne. Versículo 17 de Atos, capítulo 2. Aquilo que Joel falou no capítulo 2. E derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Ou seja, sobre qualquer pessoa que tenha me aceitado. Eu derramarei desse revestimento de poder. Então, subtópico 2. Pessoas simples também são capacitadas pelo Espírito Santo. Como, por exemplo, Ananias. Quem era Ananias? Era uma pessoa simples? Sim. Não era nenhum líder. Era uma pessoa simples, era uma pessoa comum. Era um crente. Era um cristão. Esse Ananias aqui não é aquele Ananias do capítulo 5 de Atos, que era um mentiroso, morreu pela mentira. Esse Ananias aqui era um homem simples, era um homem crente, era um homem servo de Deus, era um homem cristão, era um homem que adorava a Cristo, seguia a Cristo, era um discípulo. E esse Ananias, pessoa simples, homem comum, servo de Deus, servo de Cristo, ele foi até Paulo, que estava cego. Porque no caminho de Damasco, capítulo 9 de Atos, ele teve um encontro com Jesus. Porque Jesus se encontrou com ele. Porque Jesus apareceu a ele para ele não prosseguir na missão que ele ia. A missão era ele ir em Damasco, entrar nas casas, autorizado, já estava com carta, e pegar qualquer um que se identificasse como crente, como cristão, e agora ele poderia lançar na prisão, poderia torturá-lo,
e levá-lo estes a negarem a Cristo, a negarem a Deus, a negarem a Cristo em especial. Então Cristo aparece ali e diz: não, você está perseguindo o meu povo. E se você está perseguindo o meu povo, você está perseguindo a mim. Não simplesmente ao meu povo, está perseguindo a mim. E Paulo cai ali por terra, fica cego durante 3 dias, também jejuando, de igual modo. E Deus manda Ananias ir até lá, para Ananias trazer Paulo à luz, à visão. E Paulo ali começar o seu ministério. Não de imediato, porque em Gálatas Paulo passa 3 anos, se não me foge a memória, no deserto da Arábia, aprendendo com o Senhor. Aquilo que ele falou em 1 Coríntios, na leitura da ceia do Senhor, 1 Coríntios 11, eu aprendi do Senhor o que também vos ensinei. Eu ensinei para vocês o que eu aprendi com o Senhor. E em Gálatas mesmo, ele diz que não aprendeu de homem, ele aprendeu do próprio Senhor. Então nós podemos vermos que Ananias, esse homem simples, comum, não era um líder de igreja, era um homem comum. Ele quem orou por Paulo. Mais adiante, Paulo se tornou o maior pregador, o maior missionário, o maior plantador de igrejas que o mundo já teve. O maior escritor do Novo Testamento, da Bíblia Sagrada. Nós podemos vermos isso. Um dos maiores, no Novo Testamento, o maior escritor do Novo Testamento. Então nós temos Ananias orando por Paulo, nós temos aí Paulo, né, que recebeu aí essa oração de Ananias, e nós temos aí Estevão e Filipe, pessoas comuns. Quem era Estevão e quem era Filipe? 2 diáconos, capacitados pelo Espírito Santo. Estevão, capacitado pelo Espírito Santo, se tornou uma testemunha de Cristo. O Espírito Santo chegou sobre a vida dele e ele se tornou realmente uma testemunha de Cristo. Nós podemos vermos aí capítulo número 6. Olha só este diácono. É uma característica. Um diácono. Um homem que servia as mesas, um homem que trabalhava no lado da distribuição de mantimentos para viúvas e órfãos, como também os necessitados. 6 e 8 de Atos dos Apóstolos sobre Estevão, assim nos diz a palavra de Deus. E Estevão, cheio de fé e de poder, fazia prodígios e grandes sinais sobre o povo. Olha que diácono. Olha que diácono. Capacitado. Então, quando o Espírito Santo capacita para ser uma testemunha. E ele não só capacita pessoas líderes, capacita pessoas simples, comuns. Pessoas normais, pessoas sem muita hierarquia. Sem muitos níveis acadêmicos. Capacita. Estevão, olha, fazia prodígios e grandes sinais que se faziam entre o povo. Esse homem era só um diácono, era só o cargo, era só o título? Não. Ele era cheio de fé, ou seja, perto de Deus. Ele era perto de Deus, 11 de Hebreus, versículo número 6. Quem tem fé se aproxima de Deus. Ele era cheio de fé, se aproximava de Deus e de poder. Ou seja, se aproximava de Deus, tinha Deus sobre a sua vida, logicamente tinha o poder. Poder este que era o Espírito Santo sobre a vida dele. A influência do Espírito Santo sobre a vida dele. Para fazer o que ele fazia. Grandes prodígios e grandes sinais e maravilhas entre o povo. E Filipe, também outro diácono.
8:6 de Atos dos Apóstolos, assim nos diz: e as multidões, unanimemente, prestavam atenção ao que Filipe dizia, porque ouviam e viam os sinais que ele fazia. Olha, as multidões, estavam as multidões diante de Filipe, e essas multidões de vários lugares que vinham até ele, olha o que diz a palavra, prestavam atenção ao que Filipe dizia. Esse diácono, que além de diácono, que era um cargo que era para, como já falamos, ele também era um evangelista. Ou seja, evangelista não era só o cargo de evangelista. Ele era evangelista na prática. Não era o cargo, ele era um evangelista na prática. Não é aquele evangelista que está lá no ministério da igreja, fazendo a composição do ministério da igreja. E muitas vezes é um evangelista, mas não evangeliza. Não prega nada. Não é um pregador, não é um evangelista. Evangelista é aquele que prega. Evangelista é aquele que evangeliza. Evangelista é aquele que faz o id de Jesus. Em pregar, como também ensinar. Então esse é um evangelista. Então Filipe, as multidões, a Bíblia diz aqui que prestavam atenção ao que Filipe falava. Prestavam atenção ao que Filipe dizia. Não é como aqueles pregadores de hoje não, que diz assim, preste atenção, olhe para mim. Ou seja, para prestar atenção nele, porque ele está pedindo. Não, as pessoas prestavam atenção em Filipe, no que ele dizia, porque realmente o que Filipe transmitia não era besteira, não era falácia, não era filosofia. O que Filipe falava era a palavra de Deus. O que Filipe falava era as escrituras sagradas. O que Filipe falava eram os ensinamentos bíblicos. Então, o pregador, quando ele está com essa primazia, é certo que o ouvirão. É certo que o ouvirão. Por quê? Porque a palavra de Deus, ela tem esse poder de atrair. A palavra de Deus tem esse poder de verdadeiramente mudar o ambiente. E se o pregador está pregando, evangelizando, com certeza até uma criança, que poderíamos dizer que é os mais desatentos em um culto é uma criança, ela vai prestar atenção, ela vai dar atenção, ela estará realmente olhando, dando ouvido. Pode acontecer sim, com certeza ao contrário. Tem as exceções. E as multidões prestavam atenção ao que Filipe falava, as multidões de maneira unânime ao que ele dizia, porque ouviam o que ele falava e viam os sinais que ele fazia. Ou seja, aquilo que ele falava com poder, se realizando. Então, onde está esse poder? Está na palavra que pregamos, a verdade que pregamos. Não está em nós, está na palavra. E uma vez que nós somos testemunha e falamos a palavra, esse poder está sendo transmitido através de nós. E alguém que está ouvindo essa transmissão não vai se apoiar em nós, mas sim na palavra, que tem todo o poder. Então nós temos aí pessoas simples como Estevão e Filipe. Olha o simples que o comentarista diz aqui. Claro que ele está colocando aqui como simples pessoas que, para os dias de hoje, é um supervisor, é um pastor regional, é um pastor presidente. Ele não está tratando sobre, ele está tratando pessoas
comuns, ou seja, que não tem essas requintes. Porém, essa pessoa simples aqui, comum, cheia de Deus, cheia do poder e realizando essas proezas. Essas proezas. Por quê? Porque é capacitada pelo Espírito Santo. E uma vez capacitada, é uma real testemunha do Senhor Deus e do Senhor Jesus. Subtópico número 3. Capacitando a igreja. Então, nesse sentido do que a gente já vem falando anteriormente, então, nesse sentido, conforme o contexto de Atos, o testemunho não é apenas individual. Ou seja, não precisa ser testemunha de Cristo somente é a igreja também. Então, nesse sentido, no contexto de Atos, o testemunho não é apenas individual, como mostrado nesta lição, mas também de toda a igreja descrita em Atos dos Apóstolos. Assim, essa comunidade, ou seja, a igreja, capacitada pelo Espírito Santo, ganhava a confiança e a admiração das pessoas ao seu redor. Ganhava confiança. Por quê? Porque a igreja, capacitada e sendo testemunha, ela estava verdadeiramente testemunhando. Ela estava realmente revestida do Espírito Santo e, com certeza, estava com a missão focada. E a Bíblia diz, Atos 9 e 31, a Bíblia vai nos dizer que a igreja louvava a Deus, ou seja, adorava, no sentido congregacional, no sentido reunião. Ela louvava a Deus, ou seja, no sentido interno. E a Bíblia diz, e caía na graça de todo o povo. Ou seja, o externo, as pessoas não crentes, admirava a igreja. 2:47 de Atos dos Apóstolos. Ela louvava a Deus e caía na graça, diz a Bíblia, de todo o povo. Caía na graça. Caía na graça. Caía na graça aqui é que caía na admiração. Era admirada. Influenciava o lugar que ela presidia, residia, atuava. Influenciava. É isto que deve uma igreja capacitada, uma igreja que verdadeiramente tem a influência do Espírito Santo, o poder de Deus na sua missão, faz, tem. Tópico número 3 e último da nossa lição. Nós temos o Espírito Santo como fonte geradora de missões. O Espírito Santo como fonte geradora de missões. Subtópico número 1, nós temos o envio missionário. Justamente a abordagem que a gente podemos vermos em Atos dos Apóstolos, capítulo 3, versículo número 1. O envio missionário. Que estava a igreja de Antioquia orando, jejuando, e que tinha nela doutores, profetas, tinha pessoas de grande estima, relevância e importância ministerialmente.
Atos 13, versículo 1, e naquela igreja que estava em Antioquia, havia alguns profetas e doutores, a saber, Barnabé e Simeão, chamaram Níger, Lúcio, Cirineu e Manaém, que fora criado com Herodes o tetrarca, e Saulo também fazia parte dessa igreja. Então havia pessoas trazendo para os dias de hoje anéis no dedo, anéis de faculdade, especialista, teologia, bacharel, pós, e aí tudo, aquelas grandezas. Existia, não desmerecendo, pois quem galga realmente colhe os frutos. Existia esses... Na igreja de Antioquia, o subtópico 1 é o envio missionário. No final do subtópico, o comentarista diz assim, o foco do evangelista Lucas, em Atos 13, tratando sobre o envio missionário, o foco do evangelista é que o Espírito Santo é a fonte geradora de missões, pois ele é quem vocaciona e envia. E estando estes homens, versículo 1, aqui na igreja de Antioquia, versículo número 2, e servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo, apartai-me a Barnabé e a Saulo para a obra a que os tenho chamado. Então, a fonte geradora é porque o Espírito Santo quem gera, o Espírito Santo quem verdadeiramente separa, o Espírito Santo é quem vocaciona e envia missionários. Não é o supervisor, não é o pastor, é o Espírito Santo. Como aconteceu aqui na igreja de Antioquia. Tudo bem que quem vai estar na liderança é um pastor, um supervisor, um presidente. Tudo bem, mas porém muitas vezes é o arrumadinho, é o apadrinhamento. Como acontece para enviar um missionário, acontece para colocar um pastor em tal lugar. Arrumadinho. Mas quando é o Espírito Santo, não é arrumadinho. Quando é o homem, é panelinha, é grupinho, é partidarismo, é privilégios, é trocas. Mas quando é o Espírito Santo, a fonte geradora para o envio missionário, então é diferente. É diferente. Claro que ele escolhe realmente aquele, quando ele escolhe, realmente vai fazer jus a essa escolha. Vai ter a competência para com essa escolha que foi feita. Vai dar resultados para com essa escolha que foi designado para essa tarefa. Então, pois ele é ele quem vocaciona, chama e envia. O Espírito Santo disse quando eles estavam servindo, orando, jejuando, o Espírito Santo disse: apartai-me a Barnabé e a Saulo. Poderia ser outros, mas disse o Espírito Santo: é este que eu quero, é este que eu quero, é eles dois que eu quero, é eles dois que eu quero. Paulo e Barnabé que eu quero para a obra que eu os tenho chamado e vou os enviar. É estes que eu quero. Esse é o problema e a crise dos dias atuais. É que o Espírito Santo não está tendo esta influência para escolher, para separar, para enviar. Subtópico 2 é justamente tratando sobre essa questão. Em um mundo transcultural, ou seja, com muitas culturas, a questão da estratégia missionária deve ser levada em conta, sim. Levada em conta. A estratégia da obra missionária deve ser levada em conta. Estudamos no trimestre passado. A igreja deve sustentar o missionário, a igreja deve... não pode esquecer o missionário, a igreja... E aí por diante. O missionário deve fazer realmente, não é para viver lá como turista, é para fazer a obra, arriscando a sua própria vida. Então ele é um homem de Deus, tem que ser um homem de Deus.
e separado por Deus. Então deve ser levado em conta a estratégia missionária para que essa obra possa ser feita. Só que não somente enviar. Não é somente enviar. Escolhe um país, vou enviar para tal país. País X. Portas fechadas. País perseguido. Não é somente enviar. Mas quem enviar? Porque pode enviar, mas quem enviou não era capaz. Não tem a competência. Não foi pelo Espírito Santo. Por isso que quem enviar? Não é somente enviar, é quem enviar. Enviar aquele que o Espírito Santo está dizendo. Este. Porque o Espírito Santo continua falando. A questão é que os ouvidos não estão sensíveis ao ouvir. Não somente enviar, mas quem enviar. E quando enviar. E como enviar. Que às vezes acha como solução enviar. Temos que enviar. Então a solução é só enviar. Mas não é só enviar. É quem enviar. Quando enviar. E como enviar. Por quê? Porque o Espírito Santo, uma vez que ele conduz a igreja, sustenta a igreja, move a igreja, conforme a verdade prática, então é ele quem designa. Paulo intentou, 16 de Atos dos Apóstolos, versículos 6 e 7, 16, 6 e 7 de Atos dos Apóstolos, assim nos diz a palavra de Deus, ó. E passando pela Frígia e pela província da Galáxia, foram impedidos pelo Espírito Santo de anunciar a palavra na Ásia. Como pode? O Espírito Santo não queria que pregasse ali na Ásia. Por quê? Porque estava enviando para outro canto. Então, e chegando, quando chegaram a Mísia, intentaram ir para Bitínia, mas o Espírito Santo de Jesus não lhe permitiu. Por quê? Por que não permitiu? Porque justamente tinha uma missão. E a missão justamente era chegar em um outro lugar. Era chegar a Macedônia. Era pregar em Filipe. Era passar a Macedônia. Era sair daquele campo, daquela área. Embora que depois voltaram. Embora que depois vieram aonde não conseguiram pregar. Por quê? Porque o Espírito Santo é assim. É ele quem manda, não é o homem. Há muita esquisitice dizendo que foi o Espírito Santo que mandou, foi o Espírito Santo que me enviou, foi o Espírito Santo. E aí por diante. E muitas vezes eu taxo isto como tomar o nome do Senhor em vão. Ou seja, organizar aquela mentira, colocando o Espírito Santo para confirmar aquela mentira. E isto realmente é perigoso. Então, podemos e devemos aqui ser claro que muitas vezes é possível que agências missionárias e igrejas adotem essa estratégia errada no envio de missionários. Mas é preciso buscar a orientação do Espírito Santo a respeito de como isso deve ser feito. Então, falamos aqui a respeito do Espírito Santo, o poder de Deus na missão da igreja, que é justamente ter o revestimento do poder, ter a capacidade do Espírito Santo sobre seus membros, sobre seus liderados, sobre a sua liderança, sobre a sua igreja, sobre o seu ministério, para que verdadeiramente ele mova e movimente a igreja. Porque sem ele é incapaz da igreja movimentar-se. Então o Espírito Santo precisa ter mais lugar. O Espírito Santo está sem lugar.
As igrejas estão trabalhando, os cultos trabalham de maneira, a maioria, posso dizer por diversas vezes, trabalha de maneira natural. Cultos trabalhando de maneira natural. Pregações de maneira natural. Direções de maneira natural. Onde está o Espírito Santo? Será que o Espírito Santo de Deus, quando o dirigente está dirigindo, o Espírito Santo de Deus só diz que é A, só diz que é B, só diz que é C, só diz que é aquele grupo? Será que o Espírito Santo dirigindo um culto será sempre essa mesmice? Será que o Espírito Santo conduzindo a igreja, será que ele vai deixar a igreja verdadeiramente perder o foco? Jamais. Essas e outras mais perguntas eu poderia aqui colocar, mas para não ficar prolongado o vídeo, apesar de ser. Mas que Deus abençoe a você, sua casa, sua família, seu ministério, em o nome de Jesus. Deus abençoe a igreja onde você congrega e que o Espírito Santo de Deus possa ter vez, prioridade, possa ter realmente a atenção devida e verdadeiramente a sensibilidade a qual ele requer, para que verdadeiramente a igreja se mova e cumpra a sua missão sem desfoque, sem perder o foco. Deus abençoe você e sua casa. Se você puder, se inscreva, comente, compartilhe, curta. E eu agradeço a oportunidade pela sua paciência de poder ouvir ou ver a videoaula. Agradeço em nome de Jesus. Deus abençoe a todos.